Amém. Eu quero dizer que eu estou muito grata ao Senhor por essa oportunidade do Senhor, Ele me concede de estar nessa noite, o planador com as minhas irmãs. É uma alegria muito grande, a Deus. Eu quero louvar a Deus e agradecer pela vida do meu pastor, aliás, do nosso pastor na igreja, da nossa missionária Eva e de toda a sua família maravilhosa, que me concederam a oportunidade de estar nessa noite, pois nós sabemos que sem o consentimento do nosso pastor, nada acontece. Então, se eu estou aqui nessa noite é porque eu tive a permissão. Obrigada, pastor, pelo convite. Missionária Eva, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Igreja do Senhor, eu louvo a Deus pela vida do meu esposo que está comigo, também a minha filha Cléia. E eu não poderia deixar de agradecer a Deus, louvar a Deus pelo livramento do cantor Zé Orlando e da irmã Sol, e da irmã. Deus livre, é porque são as duas missionárias da gente, então eu confundi irmã Deus livre com irmã Solange. Eu louvo a Deus pela vida deles, irmãos, porque eu fiz uma brincadeira ontem no ciclo de oração com ela. Eu falei, meu Deus, tu devia comigo para me dar mais coragem de passar pela coragem. E ela viu, ela não falou nada. E quando ela chegou em casa, ela falou para o cantor disse, não. E eu louvo a Deus pela vida deles. Graças a Deus por toda a igreja do Senhor. Pela vida de cada uma das minhas irmãs nessa noite. Eu sou grata ao Senhor. Eu queria deixar um versículo na palavra de Deus que se encontra em Romanos, no capítulo 11, e o versículo 36, bem conhecido da igreja do Senhor, que diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a glória, pois a ele eternamente. Amém. Tudo é para ele, irmãos. Não temos nada. Ele é o dono de tudo. Tudo que recebemos da parte do Senhor não é porque nós merecemos, mas é porque o Senhor, Ele é misericordioso em nossas vidas. Eu trago um abraço da irmã Rosinha, uma das líderes do ciclo de oração, um ciclo de oração. Também da cantora Fátima. E antes era do Santo Antônio, eu já me esqueci. Chegou para sanar o pastor, no meio de nós. E eu trago um abraço dela para cada irmã. Irmãs, eu quero entrar aqui, contar para a igreja do Senhor o testemunho, não só um testemunho, eu não sei se vai dar tempo, mas o que eu quero dizer para a igreja, que se o Senhor Ele me trouxe até aqui, Ele me permitiu que eu estivesse até aqui nessa noite, é porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui nessa noite que precisam ouvir o que o Senhor tem falado comigo. Eu não vou falar aqui de algo que eu ouvi dizer. Não, igreja. Eu vou falar de algo que eu vivi, que eu vi, que aconteceu comigo. Eu aceitei Jesus dia 24 de 6 de 99. A minha vida eu fiz parte do ciclo de oração. Sempre fiz parte do ciclo de oração. Em agosto, dia 19 de agosto de 2012, eu me afastei do ciclo de oração. Por motivos todos. Me afastei do ciclo de oração. Passei um bom tempo
eu não tinha noção, gente. Eu descia de cabeça para baixo naquele buraco. E quando eu descia naquele buraco, aí eu fui voando até chegar em terra firme dentro daquele buraco, eu disse, eu vou me arrebentar inteira. Só que quando eu caí no chão da igreja, eu não tinha nada quebrado em sangue. Eu estava inteira, eu estava em casa. Só que aí eu levantei e eu olhei para cima. E quando eu olhei para cima, eu me apavorei, porque o buraco era muito escuro. E quando eu olhei para cima, igreja, eu não conseguia ver do lado nenhum. Eu via uma restinha lá, claro, lá fora, como se fosse uma tampinha de uma garrafa PET, muito pouco, eu via do lado. Então aí eu tinha a dimensão de quanto aquele buraco era fundo. E eu entrava em um desespero muito grande, eu começava a clamar para ajuda. Eu começava a clamar por socorro, e eu dizia, Senhor, me tira daqui, por favor. Alguém me tira daqui. E nesse desespero, igreja, isso é forte, gente, porque foi uma aflição muito grande. E quando eu estava nesse desespero todo, eu não conseguia ver a pessoa física da nossa pastora Eva, mas eu ouvia a voz dela quando ela me dizia, irmã Helene, minha filha, chama o círculo de oração. Chama o círculo de oração, minha filha, porque só ele pode te tirar daí. E quando eu ouvia, irmão, a irmã Eva falar isso, eu ficava, mas meu Deus, mas como assim chama o círculo de oração? Eu estou ali dentro deste buraco. E ela me pedia 3 vezes a mesma palavra. Chama o círculo de oração, porque só ele pode te tirar daí. E quando eu acordei, nas 3 vezes que ela falava a mesma palavra, eu acordei. Só que eu acordei do sonho, irmãos. Mas eu levantei, eu comecei a andar pelo meio da casa, eu comecei a andar. Mas só que parecia muito real. Era como se fosse um filme na minha frente, era como se aquele buraco tivesse se abrindo ali na minha frente. Parecia não ter terminado o sonho. E eu continuava agoniada, pastor Pedro. E eu dizia, Senhor, mas que sonho foi esse? Por que o círculo de oração, Senhor? Que buraco é esse que o Senhor quer me mostrar, o Senhor quis me mostrar? E eu estava muito aflita, irmãos. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu voltei a deitar. E antes eu orei e falei, Senhor, se for resposta das minhas orações, se for da tua vontade que eu volte para o círculo de oração, se for uma resposta daquilo que eu tenho te pedido, traz a paz para o meu coração, Senhor, porque eu não estou conseguindo encontrar paz. Eu estou muito aflita. E naquela hora, gente, eu senti uma paz, mas uma paz, uma calma tão grande, que é como se o Senhor tivesse me dizendo, é da minha vontade que você faça parte do círculo de oração. Mas aí, igreja, eu ainda não voltei. Continuei teimando, irmã. Continuei lá, o Senhor falando, e aquilo me incomodando, e eu continuei lá. Quando foi no outro dia, dias depois, eu fui dormir na sexta-feira. Era um dia de sexta-feira. Eu fui dormir. E eu acordei sonhando com o meu velório. Eu estava no meu velório, irmão. Eu estava no meu velório, mas eu estava ouvindo que as pessoas diziam
E aí, no dia que a irmã voltou para o ciclo de oração, o Senhor ele me visitou e me mostrou. Ele me mostrou que a irmã havia voltado para o ciclo de oração. E eu fiquei incomodada, nós temos culto na terça, na quinta e no domingo. E esses 3 dias eu fui para o culto curioso. Eu digo, eu não vou mandar mensagem para ela. Se ela voltou para o ciclo de oração, eu vou ver quando as irmãs vão cantar em Mané. Quando as irmãs vão cantar, ela vai. Só que na terça eu fui na expectativa de tirar a minha dúvida que a irmã Gessiana tinha voltado para o ciclo de oração, pastor. Mas a irmã Gessiana não foi, presbítero Sérgio. Para ver o desespero, a irmã Gessiana não foi. E eu continuei com a dúvida. Será que ela voltou? Mas o Senhor me disse que ela voltou. E eu passava o dia todo, pastor, com aquela voz no meu ouvido, a irmã Gessiana voltou e tudo vai voltar. E era muito forte. Chegou a quinta-feira. Eu digo, hoje ela vai cantar com as irmãs. As irmãs vão cantar, a pessoa fica sentada no banco. Eu digo, o que está acontecendo, meu Deus? A irmã Gessiana ficou sentada e ela não voltou. Eu não sei se ela ainda ensaiava ou não ensinou. Eu sei que ficou sentada e não foi. No domingo, eu digo, no domingo eu vejo a verdade. Eu digo, a dúvida. Sabe, no domingo, pastor, eu fui para o Chuí, no aniversário da casa do Ociel. Não vi a irmã Gessiana. Quando foi para a segunda-feira, pastor, eu não sentei. Eu não me enfrentei. E eu mandei mensagem para a irmã Gessiana. Irmã Gessiana, eu tive um sonho contigo, minha irmã. E que sonho foi, irmã René? Eu sonhava eu ficando com tu. Mas por que, irmã René? Porque eu estava na casa da tua sogra, tu chegava com a Bíblia, toda a imagem de pé e estava na cozinha. E tu me dizia que vinha no ciclo de oração. E eu começava a brigar com tu, a me chamar de falsa. Eu dizia, Gessiana, acho que é muito falsa. Tu voltou para o
Quando o pastor terminou de orar, o pastor disse: agora, mulher, se a mãe não vai à igreja. Não foi, pastor? Como vai à igreja? Meu neto chegou, sentou, enquanto das crianças ali, no lugar de receber. Quando terminou o culto, ele estava dormindo, irmão. E naquele dia, irmão, nós pudemos assistir um culto em paz. Nosso Deus é maravilhoso, né? Por isso que eu digo, o Senhor é cura. A nossa igreja, irmãos, é uma igreja muito abençoada. Aí ontem eu falava com as irmãs do círculo de oração, eu dizia para elas que eu não sabia explicar, irmã, a alegria que eu estava sentindo de fechar o ano de 2025 fazendo parte do círculo de oração. Eu dizia para elas, irmã Helena, que o 2020 estava lá. E eu dizia, irmã, eu não sei explicar para vocês. A minha vida inteira eu fiz parte do círculo de oração. Só que eu não tinha aquela alegria, eu não tinha aquele desejo, aquela vontade, aquela coisa aqui dentro, sabe, irmãos? Aqui dentro. Só que hoje eu tenho. E eu dizia para elas que eu não sabia explicar. E quando eu cheguei em casa, pastor, Deus me disse uma coisa. O Senhor me fez falar uma memória do Senhor. Antes, quando tu fazia parte, o teu marido era lá do mundo. Tu via o círculo de oração com o coração apertado, ele 2 dias fora de casa, sem não saber para onde ele estava. Hoje ele está na igreja. O Senhor vai prestar na minha mente dizendo: ei, quando tu fazia parte do círculo de oração, tu tinha uma vida legalizada, matrimonial, no altar do Senhor. Não, hoje tu tem. Quando tu fazia parte antes do círculo de oração, tu não era pessimista, não, que era o desejo que tu tinha. E tu não era pessimista, não. E hoje tu é. Sabe? Eu te consigo muito obrigada. E agora, eu sei que está explicado o motivo da alegria, irmã. Está explicado. Né? Irmã, eu já estou tempo demais. Eu quero devolver para a pastora Helena. Viu? Eu espero que a igreja do Senhor tenha recebido. Só um pequeno detalhe aqui. Deus, irmão, ele faz, mas ele só faz no tempo dele. Ele só faz no tempo dele, irmão. O presbítero Zé João, a rainha também, foi dar um sino de casal lá no Sisi. Eu estava naquele sino de casal. Eu orei a semana todinha, pastor. Senhor, fala com o presbítero Zé João, para ele trazer um conselho para quem só é junto na igreja. Até naquele tempo eu não era casada, eu só era junto. E eu pedi a semana todinha, fala com o presbítero Zé João, ele me dá um sino de casal, para ele trazer um conselho, para ver se tocava no coração preparando. Para ele dizer, sabe, certo é nós casar mesmo. Mas o ensinamento passou, o ensinamento maravilhoso, muito gostoso, e Deus não falou nada. O presbítero Zé João não falou nada. E eu voltei para casa, meu Deus, o Senhor não falou nada. E agora, quando foi na segunda-feira, nós viemos para Caicós. Ela está rindo, ela já lembrou. Quando foi na segunda-feira, nós viemos para Caicós, debaixo da quadra do Caicós. Deus envia aquela abençoada. E tudo que eu pedi para Deus falar através desse sexo para o meu esposo, Deus nos faz maneira para falar, no meio da igreja. O Senhor só estava me
Eu não sei se